Eu estou de volta e agora eu vou conversar com Márcio Antônio Ribeiro. O Márcio, ele é economista, é diretor da faculdade FAC+, e é um conhecedor profundo do setor econômico brasileiro e também em nível internacional. E nós vamos bater um papo sobre o próximo ano, sobre 2023. Márcio Antônio Ribeiro, mais uma vez, muito bom dia. Obrigado pela sua presença. E não querendo ser a mãe de Iná e nem ter bola de cristal, mas o próximo ano promete, né? Eu não sei se é coisa boa ou coisa ruim. Bom dia, Toninho. Bom dia aos nossos espectadores. Toninho, a gente tem um grande desafio aí ao longo desse segundo semestre, que é o processo eleitoral no Brasil, né? Então, a gente não tem como aí prever ainda quem vai ser o próximo presidente, muito menos ainda o que, né, será feito por ele ao longo dos próximos 4 anos, seja lá, né, quem seja eleito. E hoje a gente tem um agravante aqui na América Latina, que é a situação dos nossos vizinhos, né, Toninho? A economia na Venezuela já está em frangalhos há algum tempo e a Argentina seguindo aí em linhas pesadas, né? E são aí, né, a Argentina, nosso principal parceiro, né, e é a segunda economia da América Latina. E era a Suíça, né? Da América Latina, né? Sim, e hoje a gente vê aí com inflação na casa dos 70%, algo impensável até pouco tempo atrás, né? Só está perdendo para a Venezuela, que passa dos 170% a inflação. Então, isso pode ser aí um gargalo e será, né, para quem assumir a presidência e o governo Brasil, né, a partir do próximo ano. Pois é, mas além de Argentina, Venezuela, nós temos Colômbia, nós temos o Chile. Parece que até o Peru está dando uma balançada. Sim, Tony, hoje para você ter uma ideia... A América Latina está trincada. Está bem trincada devido a governos socialistas, com tendência para a esquerda. Não é isso que está acontecendo? Sim, são governos que têm ali nas suas políticas, né, principalmente na política econômica, um viés que não atende à necessidade nem do próprio governo, bem como da população, né? Atende normalmente a interesses ali, né, particulares. Hoje a gente vê o Chile, né, que você citou, também com uma inflação grande, com dificuldades, né, a própria Colômbia também com dificuldades, Peru, então isso vai pesar muito. Pesa muito. E a economia global, né, tem cenários para o ano que vem que não são muito bons. O Brasil, quase que a gente pode dizer que hoje ele é um ponto fora da curva. E aí cabe, né, ressaltar que principalmente em função do agronegócio, né, que já há um bom tempo segura a economia e principalmente foi o que ocorreu aí no período da pandemia. Só para você ter uma noção, uma ideia, lá na Argentina, a Argentina já foi considerado a Suíça da América Latina. Era um mega país, altamente produtivo, educação de altíssimo nível, enfim. Bom, aí começaram os governos socialistas, tal. Agora, esse último governo agora, ele resolveu mexer no setor produtivo agropecuário. Resolveu taxar os produtos do agro, principalmente para exportação. Tudo aquilo que um produtor da Argentina produz, em torno de 62%, 63%, é imposto para o governo, tentando fazer com que os produtos fiquem no país para baratear para a população. Sabe o que aconteceu? Subiu muito mais do que se imaginava. E é o que estão pensando fazer aqui no Brasil. Não vai dar. Se fizer isso, quebra o país, não quebra? Sim, Toninho, é preciso ter muita firmeza no que está fazendo. Hoje o Brasil está caminhando uma situação um pouco melhor. Para você ter uma ideia, a relação dívida-PIB, né, que tem um peso grande. Lá em 2020 chegou a 89%, quase 90% a dívida pública em relação ao PIB. Né? Isso hoje já caiu, já 10%, está em torno de 79%, muito próximo do que é alguns outros países, né? Então já é algo que apresenta um cenário melhor. Mas fica aí o receio, né, de que essas políticas que estão aí circundando na América Latina
possa contaminar o país e a partir do ano que vem, não só pelo mandatário principal, o presidente da República, mas pelos próprios membros do Congresso Nacional que serão eleitos aí a partir do final do ano, lá nas eleições de outubro. Então, a gente não tem ainda um cenário de como será essa composição do parlamento aí para os próximos 4 anos, o que vai impactar. Hoje a gente tem um cenário de PIB para o ano que vem, para esse ano, para o ano que vem de crescimento, muito próximo daquilo que tem sido visto aí em vários países, inclusive na Europa, até o próprio Estados Unidos. Mas é algo que está previsto hoje, a gente tendo como base o cenário de hoje. E para o ano que vem e para os próximos é algo que a gente precisa ter aí muito cuidado. Olha, eu acredito que essas eleições agora, para presidente da República, para senadores, deputados federais, talvez seja uma das mais importantes do país. Talvez essa seja, talvez a única, mais importante que o país vai ter. Um erro nessa eleição agora coloca o nosso país de perna para cima. Não coloca? Coloco, Toninho. Hoje o processo econômico tem seguido num viés interessante. Hoje, para você ter uma ideia, o investimento que tem sido feito hoje no Brasil, ele está muito próximo daquilo que a gente vê nos Estados Unidos, Canadá, por exemplo, que são países mais desenvolvidos. O próprio investimento estrangeiro direto melhorou nos últimos tempos e está num viés promissor, porque o mercado internacional, os investidores estão tendo confiança na política fiscal, austera, que o governo tem feito aí, apesar que tem abrido o cofre algumas vezes nas urgências. Sim, claro, que tem sido feito. Mas foi necessário, né, Márcio? Foi necessário, mas a gente tem visto que a arrecadação, mesmo com algumas isenções que o governo deu, com algumas reduções de tributo, e principalmente foi o caso da gasolina, ele vem conseguindo manter a arrecadação. Então, isso vem em função do crescimento. Se você tem crescimento econômico sustentado, isso permite que o governo reduza alguns impostos em favor do crescimento econômico. Agora, nós não podemos negar que nós temos aí por volta de talvez 30, 40 milhões de pessoas vivendo numa situação meio delicada. Não vamos negar isso. Ninguém nega isso. Ninguém. Agora, tudo isso também é fruto de coisas que já vêm acontecendo. Nós não temos condição, não existe condição de consertar um país com esse conglomerado político que existe, cada um puxando para o seu lado, e pelo tamanho do nosso país. Isso daqui, para consertar, vai talvez mais uns 10, 20 anos. Mas uma coisa é preciso que a gente deixe bem claro. Esse país é o país do futuro. Não é, Rob? Sim, Toninho. Hoje a gente ainda tem um desemprego alto, está na casa dos 9,3%, mas já reduziu bem, visto do que chegou aí no período da pandemia. Então, a gente ainda tem um contingente de desempregados, um número de pessoas ali ainda vivendo em condições difíceis, abaixo de linha de pobreza, e que exige aí que o governo faça, tenha as suas ações, as ações sociais aí, para reduzir. Mas o importante é que se invista para que não apenas dê o peixe. É preciso ensinar a pescar e dar condições ali para que cada um possa caminhar com suas próprias pernas. E só para finalizar, um fato que é muito interessante, a gente fala, está faltando emprego, 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 emprego. Mas a gente observa que já foi dito aí em governos passados e foi feito, abriram universidades, criaram inúmeras universidades, mas o nível do pessoal não está suprindo as necessidades do país. Nós temos aí inúmeras empresas que não conseguem preencher as vagas que eles abrem. Um dos exemplos é aqui em Goiânia mesmo, uma empresa só. Ela está abrindo uma média de 25 vagas mês. Não consegue chegar a 10. Quando precisa, aparecem 8, 10 candidatos só. Por quê? Porque não consegue. Então, tem muita coisa aí que a gente tem que observar, tem que melhorar, mas também tem que fazer alguma coisa. A roda tem que continuar girando. Márcio Antônio Ribeiro, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Eu ainda acredito nesse país e muito. E até a próxima oportunidade. Agradeço a disposição, Toninho. E eu termino o programa de hoje com a seguinte frase.
Ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Por isso, aprendemos sempre. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.